Bom dia, graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? É muito bom estarmos aqui. E hoje eu queria falar com vocês sobre este tema: dois reinos, dois pais. Maturidade e verdade. Pai, como nós cantamos hoje, que o Senhor traz a luz onde há sombras. Tu escalas montanhas para nos encontrar, remove, derruba muralhas e destrói as mentiras. O que eu peço ao Senhor é que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que a gente possa perceber as mentiras que temos acreditado e rompermos com elas, para que a verdade, que é Jesus, seja totalmente estabelecido na nossa vida, porque Tu és o Rei e o Senhor. Nós honramos a presença do Rei entre nós. O Rei está aqui, o Rei da verdade, o único caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, Senhor. Nós queremos abrir o nosso coração para receber a Tua palavra, abrir o nosso entendimento, os olhos espirituais, os olhos do nosso coração, para que essa semente caia em boa terra e frutifique, dê muitos frutos, para a Tua glória. Amém. 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 Então eu queria falar com vocês sobre esses dois reinos, que já deu para perceber pela ilustração quais reinos são, né? Um capetinha, um vermelhinho e um verdinho. Você me ajuda cá, por favor? Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Vamos ler juntos? Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É em cima desse texto que eu queria conversar com vocês. Aqui? Pode passar, então, professor. Eu vou contar para vocês uma história real. Do meu filho Benício, meu filho mais velho. Nós estávamos no feriado, né? Acho que foi no feriado, na quinta-feira. Eu e Davi havíamos tido uma discussão na cozinha. E a gente sempre acha que as crianças estão boiando, né? Mas elas não estão boiando, elas estão pegando todas as informações. E aí eu estava me sentindo muito culpada pelas palavras que eu tinha dito para o Davi. E aí nós sentamos na mesa, e o Davi estava aqui do meu lado direito, e os meninos estavam aqui na nossa frente. E aí eu olhei para o Davi e falei: amor, você me ama? Que mulher nunca fez isso na vida? Que, por favor, atire a primeira pedra. Eu estava me sentindo culpada pelo que eu tinha falado, mas ao invés de falar me perdoe, eu perguntei se ele me amava. Foi mais ou menos assim. E aí só que eu perguntei várias vezes. E ele falava: eu te amo. Não, mas você me ama. Não, mas eu te amo. Você me ama, eu te amo. E aí o Benício olhou para mim e falou assim: mãe, ele falou bem forte assim, você está com muitas dúvidas. Apenas acredite. E a sabedoria da pessoa de 8 anos, olhando ali nos meus olhos,
E eu até gravei, eu coloquei exatamente o que ele falou. Aí o Matias concordou, mãe, o pai falou, você precisa acreditar no que ele está falando para você. E isso ficou forte no meu coração. Porque é muito fácil da gente acreditar em mentiras. E é muito fácil da gente deixar que as mentiras vão crescendo no nosso coração a ponto de se tornarem verdades. A ponto da gente já não saber mais. Isso já aconteceu com você? O que é mentira e o que é verdade. Esse texto é muito conhecido. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu queria ler com vocês o texto de João 8, 31 a 59. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, eu coloquei aqui também. Mas eu gosto acho muito importante quando a gente tem ali o manuseio da palavra, né? Então eu vou ler para você como eu leio para as crianças, tá bom? Então Jesus disse aos judeus que creram nele. Com quem que ele estava falando? Com os judeus que creram nele. Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Tem um então aqui, que nem a Maíra falou lá de Filipenses, certo? Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu, eu lhes digo já teve verdadeiramente, verdade, a verdade libertará, eu lhes digo a verdade, já estamos no... Todo o que peca é escravo do... Ele estava respondendo para eles do que eles eram escravos, vocês perceberam? O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Jesus continua. E, no entanto, vocês procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Aí eles responderam, nosso pai é Abraão. Eu imagino que eles devem ter gritado assim, que Jesus disseram eles. Jesus respondeu, se vocês fossem de fato... Você está vendo que Jesus está trabalhando mentiras contra verdades aqui com eles? Eles estão falando uma coisa que eles acreditam que era verdade, mas Jesus está tentando mostrar para eles qual era a verdade sobre eles. Se vocês de fato fossem filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar. Por quê? Por que eles procuravam matar Jesus? Porque eu lhes disse a verdade, que eu ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, eles retrucaram. O próprio Deus é nosso verdadeiro pai. E Jesus lhes disse, se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? E Jesus mesmo responde, é porque nem sequer conseguem me ouvir. Pois são filhos de seu pai o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade. Pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim.
Qual de vocês pode me acusar de pecado? E uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. E aí eles dizem a Jesus: samaritano endemoniado! Responderam os líderes judeus: não temos dito desde o início que está possuído por demônio? Jesus responde com a verdade de novo: não tem em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória, há quem a procure para mim, e Ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade: quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Jesus estava falando coisas ruins para eles? Ele estava falando que eles não iam morrer, estavam falando que a verdade os libertaria, estavam falando que se o Filho os libertar, verdadeiramente eles seriam livres, mas eles estavam presos à mentira da experiência que eles tinham vivido. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído por demônio, até Abraão e os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer ao meu ensino jamais morrerá. Por acaso você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu assim como os profetas, quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria. Mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem: Ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. E ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Gente, o Filho de Deus estava na frente deles, eles não estavam conseguindo ver. Eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para tirarem Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Eles estavam discutindo com Jesus, porque a experiência deles dizia algo. E eles não conseguiam ser libertos pela verdade que Jesus falava, pois eles estavam presos à sua experiência. A experiência dizia uma coisa, a história naquele momento dizia uma coisa, as pessoas diziam uma coisa, a família, as tradições diziam uma coisa, mas quando vem Jesus, que poderia realmente tirá-los e transformá-los de escravos do pecado para filhos, porque aqui ele fala, o escravo não tem lugar na casa, mas o filho tem para sempre. Eles não puderam ver e experimentar aquilo que estava diante deles, porque eles estavam presos a experiências deles. E nesse contexto, Jesus diz que eles seguiam os conselhos do pai da mentira. E ele disse: vocês nem conseguem me ouvir. Eles estavam tão presos às suas experiências que não perceberam que a verdade que os podia libertar estava falando com eles. Nós vivemos em mentiras, acreditando que elas são verdades. Eles estavam falando: mas nosso pai é Abraão. Jesus estava tentando mostrar um novo agora caminho para eles. E não tirando Abraão da jogada, porque ele disse: Abraão não faria isso comigo que vocês estão fazendo. Uma das grandes estratégias do inimigo contra a humanidade é questionar, trazer dúvida, remover os absolutos de Deus. As verdades que são absolutas e estabelecidas. Como Deus é um bom Pai e que fomos adotados como seus filhos em Cristo. Cristo é o único Filho de Deus e nós, os que decidimos crer, nos render a este amor verdadeiro,
renunciando os prazeres deste mundo, somos adotados também como filhos, e em Cristo temos tudo. Então a estratégia é sempre ir contra os absolutos. E há sempre um questionamento em relação à paternidade. Há sempre um questionamento em relação à filiação. Há sempre que, será que eu sou o mesmo? Será que Deus é bom mesmo? Será que isso realmente vai acontecer comigo? Será isso? E a gente vive em dúvidas. Como eu lá com o Davi, perguntando milhões de vezes, você me ama? Você me ama? E a dúvida, ela vai amarrando o nosso coração até que a gente se perde, a gente vai relativizando as experiências, né? Você não sabe mais o que é real e o que é fake, como essa palavra que está bem em alta hoje, né? Se tudo é relativo, se não existem mais verdades absolutas, então eu não estarei apto pela fé a me apropriar das verdades da palavra e a trazê-las para a minha vida. É relativo, eu não sei se eu acredito mais nisso. Então eu não creio, então eu não me aproprio pela fé. Eu não digo, isso é meu. O que Jesus fez por mim na cruz é suficiente. Ele me deu, como nós ouvimos semana passada, o poder de amar, ágape. O poder de perdoar, de andar, de me arrepender, de viver em comunhão, de ser honesto, de andar na luz. A verdade só é manifesta se alguém se apropria dela pela fé. Se a gente não se levanta e fala, isso aqui é meu, essa verdade é minha, então eu vou viver, eu vou me apropriar, eu vou andar de acordo com ela. Senão tudo é relativo, tudo vira descartável, e os nossos sentimentos vão dominando, e a gente vai, até que a gente não tem mais certeza de nada. Você já se encontrou numa situação que você não tem certeza de nada? Eu já me encontrei em situações assim. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Salmo 127 diz, inútil vos será bem cedo levantar e penosamente trabalhar. Eu estou resumindo ele na canção, depois você lê lá o Salmo 127. Pois aos seus amados ele dá enquanto dorme. Mas quem aí está perdendo o sono por causa de dinheiro? Mas aos seus amados dá enquanto dorme. Não é dorme de preguiçoso sem fazer nada durante o dia. É dorme de descansar no Senhor. Tudo que contradiz que Deus é o provedor da nossa casa é uma mentira. Nós somos chamados a viver em fidelidade a quem representamos. E no reino do nosso Pai não tem falta. A nossa fé está fortalecendo qual reino? Nós temos 2 reinos. E aí a gente se perder no sono. Salmo 3, Salmo 4 vai falar do sono do justo, né? O Senhor falou muito comigo nesse sentido. Onde que a minha fé está sendo depositada? É na força do meu braço? Ou é no descanso daquele que não pode mentir? Seja todo homem, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. No momento em que acreditamos que nós somos os provedores, o nosso trabalho, o nosso esforço, nós tornamos a verdade de que Deus é o provedor uma mentira. E nós vamos vivendo, seguindo do nosso jeito, vamos dando nosso jeitinho para conseguir mais dinheiro. Vamos fazendo coisas que Deus não pediu para a gente fazer.
com a desculpa que eu tenho que sustentar a minha casa e outras coisas mais. Muitas vezes os casamentos ficam distantes, as famílias se distanciam, por causa de tantas coisas que nós colocamos como verdade. Mas elas são mentiras, o Senhor é o provedor da nossa casa. Nós trabalhamos, porque quem criou o trabalho foi Deus. O trabalho dignifica, o trabalho tem a ver com o nosso propósito, o trabalho tem a ver com trazer o reino de Deus para este mundo. O problema não é o trabalho, o problema é a fé do nosso coração. Aquilo que a gente acredita como absoluto. O Bill Johnson fala que o medo é a fé no reino errado. Então, vamos definir um pouquinho aqui da mentira. O que é a mentira e o que é a verdade? Mentira, o ato ou efeito de mentir, engano, falsidade e fraude. Quem é o pai desse reino aqui? Quem é o pai? Tem um pai aqui. Não é para você falar para o seu filho quando ele mentir que ele é filho do diabo, tá? Porque isso aqui não é verdade. Eu vou falar isso que, pelo amor de Deus, queridos. Com a criança, eu estou falando aqui com adultos. Amém? O hábito de mentir. Viver na mentira. Afirmação contrária à verdade a fim de induzir ao erro. Ideia, opinião, juízo falso ou equivocado. Aquilo que é enganador, que ilude. E a verdade? A verdade, quem é o pai da verdade? Deus. Propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade. A fidelidade de uma representação em relação ao modelo ou original. Achei isso muito interessante. Que nós somos chamados a ser como Ele é neste mundo. Coisa, fato ou evento real, qualquer ideia, princípio ou julgamento aceito como autêntico. Axioma, procedimento sincero, pureza de intenções. Isso aqui a gente não encontra no outro reino. Não dá para ter pureza de intenção, um procedimento sincero vivendo na mentira. Às vezes a gente fala, né, mas é uma mentirinha para ajudar. Não existe isso. Então a mentira tem pai. E eu achei muito interessante esses bloquinhos, porque o diabo é o enganador, ele é o mestre da encenação. Então ele usa bastante Hollywood para isso, ok? E o Senhor me fez essa pergunta, Ele falou, Gabi, o que você está assistindo? Está questionando os meus absolutos? Minha mãe sempre me ensinou isso, né, mãe? Mas agora eu sou adulta, minha mãe não está mais vendo o que eu estou assistindo na minha casa. É como se uma verdade, e aí ele vai relativizando, vai distorcendo, vai trazendo dúvidas a respeito do caráter de Deus, vai trazendo dúvidas a respeito de quem você é. Ah, mas você não consegue obedecer mesmo, né? Não dá. O padrão é muito elevado. Aí a gente vai vivendo mais sozinho. A gente vai achando que cometer algumas coisas são normais. Ah, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu não vou ser aceito na área comercial deste mundo. Esse ano que eu tenho tido mais experiências assim, o que eu ouvi sobre a minha postura, vocês não fazem ideia. Você tem que ser mais assim. Você é muito boazinha. Você fala a verdade logo. Uma vez eu ouvi. Eu falei, ué? Não, mas se você for assim, você não vai ter cliente. Naquele dia, no meu coração, eu falei, eu rejeito essa mentira. Porque o meu provedor
Não são nem os clientes que são é o meu pai. Mas esse ano eu fui tentada muitas vezes a mudar a forma como eu sou, aquilo que eu acredito, para ser mais competitivo, ou para atrair. Eu não vou atrair, vem do meu pai. Vocês percebem como a gente transforma mentiras em verdades, verdades em mentiras? Está fazendo sentido para vocês? E aí as mentiras são sutis. Falamos em tons de brincadeira sobre nós mesmos, sobre os outros. No lugar de falarmos a verdade, a gente fica brincando. As aspas, né? Falamos mentiras sobre nós, que no fundo a gente acredita. Dizemos que é brincadeira. Parece que é até legal quando a gente diminui a si mesmo e ao outro. Não é? A gente diz, eu não consigo fazer isso. Isso aí, né? Eu sou assim mesmo. Que reino nós estamos representando? Que reino nós estamos deixando avançar através de nós? Quando a gente não traz problemas à luz no nosso casamento, relacionamento, quando sempre temos aquele discurso vitorioso, para não parecermos fracos, né? Que reino nós estamos propondo o avanço? Porque eu não sei vocês, mas quando mais a gente joga para baixo do tapete, uma hora você vai tropeçar nele, não é? Ou você ou outra pessoa, alguma coisa sempre acontece. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele não quer que a gente viva na mentira. Ele disse, o diabo é o pai da mentira, e desde o primeiro momento, ele foi enganador. Ele compara assassino, né? Ele fala assassino. Porque a mentira, ela faz isso, ela assassina relacionamentos. Ela só pode assassinar um destino, quando uma mentira é proferida a respeito de alguém. Então, queridos, não existe zona neutra. E não existe reino neutro. O diabo trabalha muito nesse sentido. É mais ou menos, né? Não é nenhum nem outro. É que Jesus fala a respeito da mornidão e Apocalipse. A gente está andando como se tivesse meio termo, queridos. Não tem. Jesus disse lá em Mateus 5,37, quando disserem sim, seja de fato. Quando disserem não, seja de fato. Porque qualquer coisa além disso vem do maligno. Vou ler de novo. Quando disserem sim, seja de fato sim. Então, se você assumiu algo, querido, e eu também, seja no trabalho, seja com um cliente, seja na igreja, seja com seu filho, seja no seu casamento, sim é sim, e não é não. Os filhos da luz, nós que somos chamados a viver na luz, a gente não fica enrolando. Se deu errado, a gente fala, olha, não consegui entregar porque deu errado, mas eu não vou enrolar. Eu não vou permitir que isso entre. Porque Jesus é bem claro aqui, qualquer coisa além disso vem do maligno. Então, muitas vezes no casamento, a gente não quer falar a verdade para o nosso cônjuge, né? Não, não, fui já vi, eu falei, né? Ele falou, nada.
Queridos, são as coisas pequenas realmente que fazem a gente tropeçar. Não sei, ela começa assim, começa assim, começa assim, começa assim. Aí daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês a muralha. Você não está conseguindo ver mais. Porque se tornou verdade. É um fato ou uma mentira? É fato ou é fake? Você sabe quais são os absolutos de Deus e da sua palavra? Ou você só aplica para os outros e para a sua vida, ou para a minha vida, a gente relativiza? Estamos assistindo, ouvindo, se assentando, ou os absolutos de Deus são colocados em dúvida, até que isso comece a ser aceito no nosso coração? Estamos relativizando assuntos como perdão, viver em verdadeira comunhão, não se embriagar, pureza sexual, dando vazão aos desejos da nossa alma, do nosso corpo, representando um outro reino. E estamos chamando isso de aproveitar a vida. Quando Jesus foi, ele disse assim, quem quer encontrar a sua vida? Eu sempre achei que isso era uma má notícia, mas não é uma boa notícia. Porque a gente não sabe o que fazer com a nossa vida. Mas Ele sabe o que fazer com a nossa vida, porque foi Ele que nos criou. Então as pressões da vida vêm, as dúvidas vêm, e a gente abaixa o nosso escudo. E a gente começa a fazer as concessões. Então, tudo aquilo que é expresso contra os absolutos do Pai são mentiras. A Bíblia chama de sofismas também. São pensamentos ou uma retórica que procura induzir ao erro. Mas ela é apresentada como lógica, mas faz sentido. Mas tem fundamentos contraditórios e tem a intenção de enganar. E lá em 2 Coríntios 10, 3 a 5, Paulo diz, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano, veja bem, e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. E levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Esse é um texto que é relativamente conhecido. Quando eu era criança, eu ficava pensando, como é que eu faço um pensamento obedecer Jesus? Eu ficava fazendo essa figurinha na minha vida. Eu levo um pensamento, ele sobe, como se fosse um balãozinho. Aí eu tenho que falar para ele, segue esse. E aí eu tentava, na minha força, ficar ali fazendo o meu pensamento obedecer a Cristo. Fazer o meu pensamento obedecer a Cristo. Fazer o meu pensamento obedecer a Cristo. Quando eu entendi o que é levar o pensamento à obediência de Cristo. Qual foi a obediência de Cristo, queridos? A cruz foi a obediência de Cristo. Levar nossos pensamentos a ser obediente a Cristo é declarar e viver debaixo da nova aliança de tudo que isso representa para nós. O raciocínio humano não explica nem representa a Cristo ou o coração do Pai. O único que veio representar o coração do Pai foi Cristo. Nós, sendo feitos justiça de Deus em Cristo, representa o coração do Pai. Então a gente ainda luta com as nossas próprias forças, tentando fazer os nossos pensamentos serem obedientes a Cristo, quando Ele está falando, olhe para a obediência de Cristo, e aí os seus pensamentos vão se alinhar. Lembre da obediência de Cristo na cruz. E o que isso fez comigo e com você? Então nós somos feitos justiça de Deus em Cristo. Então eu vou me comportar de acordo com essa verdade. Agora, se eu não conheço a verdade que me liberta, que está aqui,
Eu não consigo entender o que a obediência de Cristo fez com a minha vida hoje. Vocês estão entendendo isso? É muito vago? A obediência de Cristo, tudo que Ele fez por nós, que nós vimos na nossa série lá da Nova Aliança, tudo o que nos é dado como herança, a gente não se apropria pela fé, não vive de acordo com ela, nós esquecemos do que isso faz na nossa vida hoje, e aí nós acreditamos em mentiras, vamos vivendo com a nossa própria força, nos sentimos culpados a cada pensamento ruim. Não é verdade? E às vezes ficamos nesse lugar de culpa, no lugar de voltar para Cristo. Então, quando a tentação vem, os pensamentos sabotadores vêm, a mentira vem, eu me lembro da obediência de Cristo. Eu me lembro que eu morri com Ele para o pecado. E que eu estou vivo para uma nova vida com Ele. E o que Ele fez. A gente tem ensinado os meninos a fazer isso. Quando vem uma tentação, uma vontade de fazer uma coisa errada, mas eu já morri para isso aí. Eu estou vivo para Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, essa verdade absoluta do que Ele fez pode reinar em meus pensamentos. Por causa do que Ele fez, eu descanso e não luto segundo as armas deste mundo. Vivendo inquieta, ansiosa, culpada, com vergonha. Eu me lembro da obediência dEle. Eu me lembro da obediência dEle e eu permito que a minha mente seja renovada. Não segundo os padrões deste mundo, mas segundo o que Ele diz. Aí a gente vai lá para Romanos 12, né? Que Paulo fala, permitam que a sua mente seja renovada. Nós que temos essa atitude, não segundo os padrões deste mundo, Paulo vai falar, mas segundo aquilo, a vontade dele. Ele fala que é boa, perfeita e agradável. Então, para que a gente experimente isso, viver essa vida boa, perfeita e agradável aos olhos do Senhor, a gente precisa que a nossa mente seja renovada. E isso passa por quebrar tijolos de mentiras que foram colocados no nosso coração. E a verdade, ela tem pai. E a verdade, ela é uma pessoa. Jesus Cristo. A verdade fala da paternidade, porque a verdade é um relacionamento. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente não consegue andar na verdade sem se relacionar com a verdade. Porque a verdade é uma pessoa. E passa por isso, passa pela leitura individual da palavra. Porque essa palavra é viva. E ela fala aos nossos corações. A gente lê e a gente é lido, né? Eu falo que eu leio e ela me lê. E ela mostra aquilo que está no nosso coração. Então a verdade precisa ser a verdade de Cristo. A obediência de Cristo precisa ser um absoluto nas nossas vidas. O que está acontecendo lá as guerras, tudo isso são sempre baseadas em mentiras, na fala de homens. Não tem verdade absoluta reinando. E eu falei para o Senhor, é uma palavra tão difícil de compartilhar. Mas é o que Ele está tratando no meu coração, queridos. Gabriela, quantas coisas você ainda está patinando, porque você ainda não está em concordância com a verdade. Watchman Nee, esse é um trecho de um livro, Curados pela Palavra. Watchman Nee disse em um de seus livros que existem 3 coisas que devem marchar em ordem.
Se você não sabe quem é o Watchmani, você pesquisa sobre quem é o Watchmani. A primeira é a verdade. A segunda é a fé. E a terceira é a experiência. Qual que é a primeira? E a segunda? E a terceira? De novo, a primeira? A segunda? E a terceira? Ele as compara a 3 homens que caminham sobre uma corda. O que vai adiante, o primeiro, representa a verdade, que nunca cai. Atrás dele vai a fé. Em seguida vai a experiência. Se a fé foca na verdade, a verdade está aqui, e a fé está olhando para a verdade, a experiência que está atrás da fé, o que ela vai fazer? Vai seguir a fé que segue a verdade. Mas se a fé se volta para ver como que a experiência está indo, o que acontece? A fé e a experiência caem. Não olhe a sua experiência. Coloque a sua visão no que Deus disse. Na verdade. E a experiência vai acompanhar. Então, às vezes, o que a gente está vivendo aqui hoje, que é a experiência, não tem nada a ver com a verdade sobre o que Deus diz. Sobre a promessa que Ele te entregou. Sobre aquilo que você deve crer e se posicionar. Nós representamos a fé aqui. Então, aí, se eu olho para a minha experiência, eu tiro de foco a verdade do que Deus quer fazer. E aí eu me perco na minha experiência. E aí a gente senta na mesa só para falar da experiência. E a gente não fala mais da verdade. Olha, a experiência me diz que está tudo dando errado. Meu casamento já era, ou minha... isso aqui vai ficar assim mesmo, isso aqui vai ficar assim mesmo até a volta de Cristo. Vai ficar assim. Isso aqui, tá. E a gente não vira para a verdade. Que diz, é isso que eu quero fazer para você. Aquilo é absoluto. E aí a gente cai. Qual é a verdade que vem da boca de Deus Pai? Você precisa saber a verdade a seu respeito. Diga para o seu irmão, você precisa saber a verdade a seu respeito. Aí você responde para ele, sabe qual é a verdade a seu respeito? Quem sabe? Eu não tenho uma bala, senão eu ia ganhar uma bala. A verdade a seu respeito é Cristo. Diga aí para o seu irmão, a verdade a seu respeito é Cristo. Então, você é doente. O que está escrito do outro lado? Você é? Ai, Gabi, mas isso é... Queridos, ou é absoluto ou não é. Cada vez mais nós vamos ser chamados para uma vida radical. Você não consegue perdoar. O que está escrito do outro lado? Pois você recebeu o perdão eterno. Você é escravo do pecado. Fale com a sua boca. Declare a verdade sobre você. Vou ler de novo. Você é escravo do pecado. É hereditário. Aleluia. Se Deus quis assim, vou checar meu coração para ver no que estou crendo e o que estou alimentando. Você não sabe administrar dinheiro. Tudo posso em Cristo, que me fortalece. Você é o provedor, a provedora, não pode descansar. Deus é o meu provedor.
e o meu sustento. Viver sem se preocupar é irresponsabilidade. Descansar é uma disciplina espiritual. Viver ansioso é pecado. O seu trabalho é descansar em Deus. Eu me lembro quando o Senhor falou para mim. Eu falava, Senhor, mas eu tive uma grande história com a ansiedade. Quem conhece um pouquinho do meu testemunho sabe, ansiedade e depressão. E quando eu me vi no momento de largar, sabe assim, ó, a bolinha, minha mãe chama de bolinhas. E de largar e falar, eu não quero mais viver assim, a mentira que vinha no meu coração é, mas isso é irresponsabilidade. Se você não se preocupar, não viver se preocupando com as coisas, você não vai dar tudo errado. Teus filhos, teu casamento. Essa preocupação que o Senhor... É o que está escrito lá, que eu escrevi aqui Filipenses. Obrigada que você leu antes de mim. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é uma verdade absoluta. Essa precisa ser uma verdade absoluta. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu não sei você, mas quando eu estou ansiosa, eu não oro. Eu não leio. Eu fico numa espiral de ICIS. A gente não vai descansar, a gente não vai fazer o que Filipenses fala para a gente fazer lá. Orar e agradecer. Orar e agradecer. A gente vai sentar e a gente com os amigos e a gente vai falar só das ansiedades. E a gente não vai fazer como Paulo fala também. Falando entre vós com salmos e cantos espirituais. Música da Demar essa. Assim seremos cheios do Espírito. A gente é cheio do Espírito falando entre nós, com salmos e cânticos espirituais. E aí a gente esquece toda essa parte. E a gente é viciado em se preocupar. Porque é difícil deixar a mentira. Se alguém aqui falar que é fácil, está mentindo. É por causa da autorresponsabilização. Essa palavra, quando o Senhor colocou no meu coração, eu falei, jura mesmo, Senhor, essa aí é difícil. Queridos, a outra vez que eu estive aqui com vocês, eu falei que a gente é pedra viva, lembra? Mas Isaías, ele vai falar que nós somos reconstrutores de muros. Sair do lugar da mentira significa deixar o lugar de vítima e assumir responsabilidade pelo seu próprio coração. A gente estava aqui na turma do print com os pais e o Chuchu, que é o... Ele falou algo que eu e meu pai, a gente se olhou na hora, né, pai? Na música fala assim, a chave fica do lado de dentro do coração. A gente abre. E quais são as janelas? Os olhos, o tato, os 5 sentidos. E a gente abre o nosso coração. E aí as mentiras vão caindo. Algumas realmente foram faladas. Você é isso, você é aquilo, você não pode, você não consegue. Até as que o mundo tem como... Porque para o mundo falar que o homem não é o provedor, ou que a mulher não sei o quê, padrões de vestimenta, padrões de corpo, padrões de... O que você deixou entrar aí e criar sofismas, fortalezas,
de mentiras que são confortáveis em culpar o outro e se manter nos mesmos hábitos, em desculpas para não avançar. O que muda algo não é o deixa para lá, já passou. O que muda algo é o arrependimento. Deixar e restaurar. E o Senhor falou uma frase muito forte no meu coração: não perca a oportunidade de pedir perdão e perdoar. O perdão é uma grande chave da autorresponsabilização. Olha, eu não gostei do que você me disse, mas eu poderia ter interpretado de outra maneira. Porque eu só posso ser responsável pelos meus atos. Eu não posso ser responsável pelo outro. Filhos maduros andam na verdade. Filhos maduros andam na luz para ter comunhão completa com os irmãos em amor ágape. É o que está escrito lá em 1 João. Filhos maduros deixam a posição de vítima e a zona de conforto que assentar as mentiras nos traz. É uma zona de conforto. Eu não consigo, isso aí não é para mim. Eu nunca vou sair desse lugar. É uma mentira. Mas ela também pode ser confortável para não fazer a gente mudar, avançar, pedir perdão, reconciliar, encarar aquilo que a gente precisa encarar dentro de nós e dizer: eu vou mudar nisso aqui, porque essa mentira sobre mim, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre a minha célula, sobre a minha igreja, eu não aceito mais. Filhos maduros encaram o que precisa ser mudado sem culpar os outros. Deixam suas experiências para se apropriarem pela fé do que já é verdade sobre eles. E eu quero dizer para vocês que não é simples isso. Quais experiências estão te impedindo de ver a verdade? Eu já vivi isso. Comigo sempre foi assim. Na minha casa é assim. Aí hoje eles chamam de gatilhos, né? E aí vem. Meu pai foi assim, minha mãe foi assim, isso aí faz parte da minha... Vocês estão se identificando ou não? Quais experiências estão te impedindo de ver a verdade que te liberta, queridos? E durante muito tempo eu vivi lutando com as minhas próprias forças, quando a verdade que me liberta estava do meu lado, dentro de mim. Eu me lembro num 2000, não lembro, 2021, num auge de uma crise de ansiedade que eu estava tendo, eu ouvi assim no meu coração: você só precisa ficar aqui comigo. Mas eu queria soluções mais rápidas. E eu precisei admitir que eu não achava que Cristo era a solução. Eu precisava admitir que... Eu precisei admitir e falar: Senhor, eu não acho que o Senhor tem a resposta final. Eu estou buscando ainda outra coisa. Quando tudo já foi feito. Quando a cruz é suficiente, eu estou buscando outra coisa. Eu estou gastando meu tempo andando em círculos. Porque Ele não quer que a gente viva nesse lugar de mentira. Quais mentiras você abraçou? O arrependimento é um estilo de vida do cristão. Mas não é aquele estilo de vida de ficar... Não é o arrependimento que se chicota. É o
arrependimento que diz assim: eu preciso que a minha mente seja renovada. Porque arrependimento é mudança de mente. Eu vou permitir que o meu entendimento seja modificado. Eu não vou mais ficar aqui no superficial. Eu vou me aprofundar. Reconheça a mentira. Renuncie. Arrependa-se. Transforme a sua mentalidade. E para isso a gente tem que passar tempo com a verdade. E a verdade é uma pessoa. E passar tempo com pessoas que andam na verdade. O que você pensa sobre Deus? O que você pensa sobre você? O que você pensa sobre a sua saúde? O que você pensa sobre a sua prosperidade? O que você pensa sobre o seu trabalho? O que você pensa sobre a sua família? O que você pensa sobre o seu futuro? É fato ou é fake?